A Prinsky Meditações apresenta o áudio A Renúncia Verdadeira, de Ramana Maharshi. A não resistência. Não resistais ao mal. Isso somente é possível para os que se submeteram à vontade divina, e aceitam o que vier como justo e necessário, ainda que para os padrões mundanos possa parecer uma calamidade. Ramana disse que você agradece a Deus pelas coisas boas que lhe acontecem, mas não lhe agradece as coisas que lhe parecem más, aí é que você faz mal. A submissão a Deus, ao Guru, ao Si é tudo quanto se requer, de modo que a própria pessoa permaneça como um impassível espectador. É muito importante estar consciente da sua mente e entender o que ela realmente é. No satsang de ontem, eu sugeri que, se você deixasse a maioria das pessoas sentadas por apenas 5 minutos sem nada acontecendo, a mente delas começaria a inventar coisas, pois não estão acostumadas a isso. Não estamos acostumados a estar sozinhos e sem pensar. Quando estamos sozinhos e não estamos pensando, geralmente significa que estamos dormindo. A mente automaticamente surge e começa a criar atividades. Eu digo, observe a sua mente e veja o que ela produz. Mas é crucial que você não se identifique com o que está observando. Apenas observe as sugestões que vêm da mente. Observe a inquietação e esteja consciente delas. Ao fazer isso, você perceberá que você não é aquilo que está observando. Sua atenção naturalmente retornará à consciência, e você se tornará consciente do ser. Muitas vezes, nos identificamos com a mente sem perceber. Seguimos suas sugestões automaticamente, quase como se estivéssemos obedecendo a ela. Mas quando você começa a observar a mente, isso cria automaticamente uma separação entre a mente e o ser. O que é muito importante. Em vez de apenas seguir os pensamentos e sugestões da mente, sente-se por 5 minutos e observe cada pensamento sem se identificar. Isso abrirá um espaço onde você verá a mente como um objeto de sua atenção, enquanto você permanece como o sujeito que testemunha. É essencial que você saiba a diferença entre o seu ser e a sua mente. Este é o exercício que estou sugerindo. Apenas sente-se em silêncio e observe os movimentos que vêm da mente. Esses movimentos incluem pensamentos, sentimentos, memórias, projeções e imaginações, todos provenientes da mente. Eles não pertencem ao momento presente, nem ao que está ao seu redor. Tudo ao nosso redor é inocente. Nada está nos atacando. A mente é que cria relações, intenções e listas de tarefas. Quando você está consciente dessa atividade mental sem se identificar com ela, algo se abre dentro de você. Você começa a ver que a mente é apenas uma atividade e você na verdade é a unha dessa atividade. Quanto mais fazemos isso, mais nos tornamos conscientes do ser, que é a consciência sem forma. E a partir desse estado de não forma, você pode lidar com as formas da mente e suas atividades. Este é um exercício simples que eu estou tentando transmitir. Apenas observe a sua mente. Muitas pessoas, se deixadas sentadas por alguns minutos sem serem orientadas, começam a brincar com a mente, esperando que algo aconteça. Estamos quase sempre em um modo mental de espera, prontos para alguma atividade. Isso nos impede de realmente aprender a descansar e reconhecer o lugar natural de repouso e paz do ser. O seu ser não deveria ser governado pela sua mente. No estado de plena consciência, você deve estar ciente de que a mente é apenas um plano de fundo. Quando você está consciente do ser, suas ações tornam-se manifestações cósmicas, ou seja, são ações que fluem naturalmente, sem necessidade de planejamento. A vida apoia automaticamente essas atividades cósmicas. Por outro lado, muitas vezes estamos vivendo na atividade mental, que é gerada pela mente e pelo ego. Essas atividades, como procrastinação,
Fantasia e memórias, geralmente não produzem frutos reais, exceto desarmonia e sofrimento. Quando chega o momento de repouso consciente, não sabemos o que fazer e começamos a nos sentir inquietos. Eu digo, não tente parar a inquietação. Deixe-a vir e observe-a com desapego. Esse é o começo da sua cura e da sua consciência do ser. Mesmo a voz que diz, eu não consigo fazer isso, é algo que pode ser observado. Com o tempo, você verá um espaço se abrir e começará a discernir o que é a mente e o que é a testemunha silenciosa. Isso levará ao funcionamento certo e natural em sua vida. Quando você presta atenção ao funcionamento cósmico, verá que seu dia se desenrola de uma maneira que você nunca poderia ter planejado. A vida flui naturalmente. A vida flui naturalmente. E mesmo a desarmonia faz parte da harmonia total. O que parece um mau funcionamento para você, pode ser usado pela consciência para apoiar o funcionamento cósmico. Quando você está consciente da sua consciência, você se enche de louvor e gratidão, reconhecendo que a vida se desenrola por si mesma de maneira perfeita. Na verdade, no seu centro mais elevado, você já é aquilo. Mas quando vivemos como ego, que é uma parte estreita do funcionamento total, estamos apenas em um pequeno ruído dentro do vasto escopo da consciência. Compreender isso e internalizá-lo já é um grande fruto. Quando você honra o que você é e o que a mente é, a mente retorna ao seu estado natural, sem antagonismo, servindo ao ser da essência. A vida flui naturalmente. Servindo ao ser da essência, a mente se torna uma ferramenta útil, em vez de um obstáculo, permitindo que você viva em paz e harmonia. A renúncia verdadeira. Muitos devotos perguntaram a Ramana se deveriam renunciar à vida ao mundo, pois achavam que a vida familiar era inferior à vida dos renunciados. Ramana sempre desaconselhava essa medida. Ele explicava que a renúncia não é uma retirada, mas uma ampliação do amor. Renúncia não significa um despojar-se exterior das roupas e um abandono do lar. A verdadeira renúncia é a renúncia dos desejos, paixões e vínculos. Aquele que verdadeiramente renuncia funde-se na realidade com o mundo e estende o seu amor de modo a abraçar todo o mundo. Quem renuncia sem estar maduro para tanto, cria apenas novos vínculos. Grandes almas que abandonaram a vida do mundo fizeram-no não por aversão à vida em família, mas em razão do seu amor imenso e extensivo a todos, homens e criaturas. Quando sentires amor igual por todos, com certeza não sentirás o desejo de abandonar isso ou aquilo, irás simplesmente afastar-te da vida mundana, do mesmo modo que um fruto maduro se desprende de uma árvore. Sentirás que o mundo inteiro é seu lar. As verdades espirituais são adaptadas às condições de cada época. No mundo moderno há muitos para quem a renúncia ou mesmo a plena observação de ortodoxia é impossível. A verdadeira renúncia está na mente, não é absolutamente a renúncia física. Quer continues no lar, ou renuncies a ele, e ir para a selva, tua mente é aquilo que irá te atormentar. O ego é a fonte do pensamento. Ele cria o corpo e o mundo e faz-te pensar que você é um chefe de família. De pouco adianta a mudança de ambiente. O obstáculo único é a mente e é preciso superá-lo, seja em casa, no mosteiro ou na floresta. Portanto, para que mudar de ambiente? Teus esforços podem começar a ser feitos agora mesmo, em qualquer ambiente. Ramana explicou também que não é o trabalho que se constitui em obstáculo para sadhana, mas tão somente a atitude mental com que é feito, e que é possível prosseguir em nossas atividades normais, porém sem vinculações. O sentimento eu trabalho é o obstáculo. Pergunta-te a ti mesmo quem trabalha. Lembra-te de quem és. Então o trabalho não te escravizará. É possível executar todas as atividades da vida com isenção, e a preço exclusivo pelo ser real. Seja como um ator.
Ele se traja, representa, e até mesmo sente o papel que está desempenhando, mas sabe não ser o personagem e sim uma pessoa diferente na vida real. Por que haveria consciência do corpo ou o sentimento de eu sou o corpo perturbar-nos quando sabemos ao certo que não somos o corpo, mas o ser? Não é preciso renunciar à vida ativa. Se você meditar 1 ou 2 horas por dia, poderá dar seguimento normal aos deveres. Com o passar do tempo, você constatará que sua atitude relativamente às pessoas, fatos e objetos irá gradualmente se modificando. Suas ações tenderão a acompanhar suas meditações. Um homem deve deixar de lado o egoísmo pessoal que o vincula ao mundo. Abandonar o falso se é a verdadeira renúncia. Se todas as pessoas executassem o seu trabalho simplesmente por se tratar do seu trabalho, sem vaidade ou egoísmo, toda a exploração cessaria. Um médico age de forma mais eficiente quando não está emocionalmente envolvido. Mesmo com todas estas explicações, alguns devotos retrucavam que o próprio Ramana havia deixado o lar, o que ele respondia que todo homem age segundo o seu prarabdha, o destino. Muitos faziam uso de práticas devocionais ou de outra natureza como auxiliares. Ramana endossava tais práticas, embora raramente as prescrevesse. O mais poderoso meio auxiliar era o poder de Sati Sang, que é a associação com alguém que compreendeu Sati ou ser. Se permaneceres em companhia de um Jnani, este te dará o pano já tecido, sendo que em outros métodos recebe-se o fio e se é obrigado a tecer o tecido. O método que Ramana sempre preconizava era Vichara, a pergunta quem sou eu? Ele dizia que é o único meio infalível, o único meio direto para compreender o ser incondicionado e absoluto que realmente somos. Outras tentativas de destruir o ego ou mente através de sadhanas que não sejam a Vichara é como o ladrão transformando-se em policial para apanhar-se a si próprio. Apenas a autoinvestigação pode revelar a verdade de que nem o ego nem a mente existem realmente. Tendo compreendido si, nada mais resta para ser sabido, pois ele é a perfeita bem-aventurança e ao tudo. A finalidade da autoinvestigação é focalizar toda a mente em sua origem, fazê-la voltar-se para dentro de si mesma. Não é o caso de um eu em procura de outro eu. Sente-se meditando e pergunte quem sou eu. Focalizando ao mesmo tempo a atenção no coração, não o órgão físico à esquerda do peito, mas o coração espiritual que fica à direita do peito. O coração espiritual não é um dos chakras, é o centro e a fonte do ego si e a morada do si, e o lugar de união. O local do coração espiritual é confirmado na língua malalaya sobre a Ayurveda, medicina espiritual. Trataremos mais do coração espiritual quando falarmos do livro O Evangelho de Maharshi. Como exemplo, sempre que nos referirmos a nós mesmos, geralmente apontamos o dedo para o lado direito do peito, é intuitivo. A prática da Vichara é concentrar-se no coração à direita e perguntar, quem sou eu? Quando surgirem pensamentos durante a meditação deve-se evitar dar-lhes continuidade, mas observá-los e indagar o que é este pensamento. De onde veio? E a quem? A mim, seu nome, e de novo, quem sou eu? Assim, todo pensamento desaparece quando esmiuçado e reduzido ao pensamento básico do eu. Esta prática faz o que a psicanálise pretende fazer, filtra a sujeira do subconsciente, atraz a luz e a destrói. Sim, todos os tios de pensamento surgem durante a meditação. O que está escondido é trazido para fora. É a única forma de serem destruídos. Todos os pensamentos são inconsistentes com a realização. O correto é excluir os pensamentos de si mesmo e todos os demais pensamentos. Pensamento é uma coisa e realização é coisa bem diferente. Não há resposta para a pergunta quem sou eu, pois se trata da dissolução do pensamento do eu, que é pai de todos os outros pensamentos.
Não se deve dar respostas à investigação tais como "eu sou Shiva, Sivoam". A resposta verdadeira virá por si. Nenhuma resposta dada pelo ego pode ser certa. Vichara deve ser constante, até que se torne contínuo, não apenas durante a meditação, mas estando na base de tudo quanto se diz e faz. Até mesmo quando temos este sucesso, pois o ego tentará estabelecer uma trégua com a corrente de consciência. Uma vez tolerada tal trégua, o poder do ego começará a crescer gradualmente, e tentará restabelecer sua supremacia. Deve-se levar a investigação até o fim, independente de poderes, visões, percepções que possam vir a ocorrer. Na verdade, visões e poderes podem se transformar em motivos de recreação, aprisionando a mente tão eficazmente como o apego ao poder físico ou ao prazer. O desejo de tais coisas é mais lesivo do que a sua própria posse. Manter-se firme na realidade, que é eterna, é o verdadeiro siddhi. O oculto é um obstáculo ao espiritual. Os poderes, e mais ainda o desejo de poderes entravam o aspirante. Não devemos aceitar poderes taumatúrgicos nem mesmo quando nos são oferecidos, pois eles são como cordas para prender um animal. A suprema liberação não está nos poderes, ela só é encontrada na consciência infinita. Vichara deve ser uma técnica de vida. Sadhana resume-se num ataque ao ego, e nenhum êxtase ou meditação pode conduzi-lo ao sucesso enquanto o ego permanecer entrincheirado na esperança e no medo, ambição e ressentimento, em qualquer espécie de paixão ou desejo. O ego é sutil e tenaz e se refugiará até mesmo nas próprias ações destinadas a destruí-lo, vangloriando-se de se humilhar, ou gozando ao entregar-se à austeridade. A auto-investigação diária, perguntar-se de quem é aquele a quem os pensamentos ocorrem, é um poderoso plano de campanha. Especialmente quando se trata de pensamentos emocionais, tem tremenda potência e atinge as raízes das paixões. Alguém foi magoado e se ressente disso. Quem foi magoado ou está ressentido? Quem está satisfeito, raivoso ou triunfante? Quando caímos no devaneio, ou vislumbramos triunfos, o ego se estufa, assim como se esvazia com a meditação. Quando ele se estufa, requer-se força e vigilância e redobrar a prática de vichara. Nas atividades da vida, Ramana também preconizava submissão e obediência à vontade divina, lado a lado com a vichara. Todas as recomendações que dava convergem para o ponto de enfraquecer o autointeresse e derrubar a ilusão do eu sou o autor. O resultado da atividade de uma pessoa está nas mãos de Deus. A única responsabilidade que cabe à pessoa é a pureza e o desinteresse com que obra. Por que se preocupar com o futuro? Nem mesmo conhecemos adequadamente o presente. Cuide do presente que o futuro cuidará de si. Há alguém que governa o mundo, e cabe a ele tomar conta do mundo. Aquele que deu a vida ao mundo sabe também cuidar da sua criatura. Ele suporta o fardo do mundo, não você. Assim como você é, assim é o mundo. Sem compreender-se a si mesmo, que adianta tentar compreender o mundo? As pessoas costumam esbanjar suas energias com tais assuntos. Primeiro descubra a verdade interior a si, o ego, então poderá compreender a verdade do mundo. O verdadeiro si não é uma parte do mundo, mas o Criador do mundo. Jnana Marga e Karma Marga estão agora fundidos num só caminho, formando um caminho novo adequado às condições de nossa época, um caminho que deve ser trilhado no silêncio, tanto na vida cotidiana como numa gruta ou ashram. O mundo, real ou ilusório. No entanto, algum ensinamento teórico é necessário para formar a base do trabalho espiritual concreto. Com Ramana este ensinamento foi o da não-dualidade, em sintonia com os ensinamentos do grande sábio hindu Shankaracharya. O ensinamento de Bhagavan é uma expressão da sua própria experiência e realização. Os outros o veem como correspondente ao ensinamento de Sri Shankara.
Shankara que diz que este mundo é ilusório. Ele disse que esse mundo é Brahma. O que Ramana desaprovava era imaginar que o eu real é limitado pelos nomes e formas que constituem o mundo. Brahma é como uma tela de cinema, e o mundo é como as imagens que aparecem nela. Você só vê a imagem enquanto há uma tela. Mas quando o próprio observador se torna a tela apenas o eu real permanece. Ramana diz que Shankara foi criticado por sua filosofia de Maya porque não foi compreendido. Shankara fez 3 declarações. 1. Brahma é real. 2. O universo é irreal. 3. Brahma é o universo. Ele não parou na segunda. A terceira declaração explica as 2 primeiras. Ela significa que a percepção do universo como separado de Brahma é falsa e ilusória. Equivale a dizer que os fenômenos são reais quando experienciados como sendo eu real, e são ilusórios quando vistos separados dele. Na verdade, apenas o Brahma é um mundo, o eu, e Deus. Tudo que existe é apenas uma manifestação do eu supremo. A realidade é sempre real. Ela não tem nomes nem formas, mas é o que o sustenta. Ela é a base de todas as limitações, sendo em si mesma ilimitada. Ela não é confinada a nada. Ela é a base de tudo que é irreal, sendo em si real. É aquilo que é. Ela é como é. A ilusão é em si ilusória. Ela deve ser vista por alguém que encontra-se fora dela. Mas como pode um observador assim estar sujeito a ela? Então, como ele pode falar de graus de ilusão? Você vê várias cenas passando na tela de cinema. O fogo parece queimar os prédios, a água parece naufragar navios, mas a tela sobre a qual as imagens são projetadas não é queimada pelo fogo nem molhada pela água. Por quê? Porque as imagens são irreais e a tela é real. Semelhantemente, inúmeras imagens são refletidas num espelho sem que este seja afetado por elas. Igualmente, o mundo é um fenômeno sobre o substrato da realidade única que não é por ele afetado de maneira alguma. A realidade é apenas uma. Falar-se de ilusão é apenas devido ao ponto de vista. Mude o seu ponto de vista para o do conhecimento absoluto e você perceberá que o universo nada mais é do que Brahma. Estando agora imerso no mundo, você vê este mundo como real, transcenda-o e ele desaparecerá, restando apenas o real. O mundo é percebido como uma realidade aparentemente objetiva quando a mente se exterioriza, abandonando assim a sua identidade com o eu real. Quando o mundo é assim percebido, a natureza do eu real permanece velada. Também, quando o eu real é realizado, o mundo cessa de ser percebido como uma realidade objetiva. A ilusão é aquilo que faz as pessoas tomarem por inexistente e real aquilo que está sempre presente e a tudo permeando, aquele eu que é perfeito e autoluminoso, e que é de fato o centro do ser de cada pessoa. A ilusão é aquilo que faz os seres tomarem por real e existente por si aquilo que é inexistente e real, isto é, a trilogia Mundo Ego Deus. O mundo é mesmo real, mas não como uma realidade independente e autossubsistente, assim como o homem que você vê no sonho é real como figura onírica, mas não como homem. Os Vedantins não dizem que o mundo é irreal. Isso é um equívoco. Se assim pensassem, qual seria o significado de texto vedântico? Tudo isto é Brahma? Eles apenas querem dizer que o mundo é irreal como tal, mas real como sendo o eu. Mas se você perceber o mundo como não eu, ele é irreal. Tudo que existe, quer você chame de ilusão, Maya, brincadeira divina, Lila, ou energia, Shakti, deve existir dentro do eu real, e não fora dele. Ramana diz, o Vedanta diz que o cosmos surge simultaneamente com aquele que o vê, sem expor nenhum processo detalhado de criação. É semelhante a um sonho,
no qual aquele que experimenta o sonho surge simultaneamente ao sonho que ele experimenta. Entretanto, algumas pessoas se apegam tão firmemente ao conhecimento objetivo que elas não ficam satisfeitas ouvindo isso. Elas querem saber como a criação súbita pode ser possível, e argumentam que um efeito deve ser precedido por uma causa. Na verdade, elas desejam uma explicação do mundo que vem à sua volta. Então as escrituras tentam satisfazer sua curiosidade expondo teorias. A natureza do homem. Independente do que o homem pensa a respeito da realidade do mundo ou da existência de Deus, ele sabe por certo que ele existe. E é com o propósito de entender e aperfeiçoar a si mesmo, que ele estuda e busca a instrução espiritual. O indivíduo que identifica a sua própria existência com a existência da vida no corpo físico, e o toma como eu, é chamado de ego. O eu real, que é pura consciência, não tem sentimento de ego ligado ao corpo. Nem pode o corpo físico, que é por si só inerte, ter esse sentimento de ego. Entre os dois, ou seja, entre o eu ou pura consciência e o corpo físico inerte, surge misteriosamente a sensação de ego, ou noção de eu, este híbrido que não é nenhum dos dois e que floresce como ser individual. Este ego ou ser individual é a raiz de tudo que é fútil e desagradável na vida. Por isso ele deve ser destruído por qualquer meio possível, então permanece apenas o brilho de aquilo que sempre é. Isso é a libertação, iluminação ou autorrealização. Uma vez que você conheça o eu real dentro do qual todas as ideias existem, você pode compreender a verdade de que existe uma realidade, uma verdade suprema que é o eu real de todo o mundo que você agora percebe, o real, o supremo, o eu eterno, distinto do ego ou ser individual, que é impermanente. A auto-inquirição quem sou eu, é uma técnica diferente da meditação eu sou Shiva ou eu sou ele. Eu prefiro enfatizar o autoconhecimento, porque você primeiro está preocupado consigo mesmo antes de querer saber do mundo ou seu senhor. A meditação eu sou ele ou eu sou Brahma é mais ou menos mental, mas a busca pelo eu de que eu falo é um método direto, e de fato superior a ela. Na medida em que você começa a busca pelo eu e vai se aprofundando, o eu real está lá esperando para lhe receber. Então, o que quer que seja feito é feito por algo além, e você, como ser individual, não é responsável por isso. Neste processo são automaticamente abandonadas todas as dúvidas e discussões, assim como um homem que dorme esquece todas as suas preocupações por hora. Vários caminhos são ensinados. No entanto, qualquer que seja o desenvolvimento prévio da pessoa, a prática ardente da auto-inquirição o acelera. A mente tem dificuldade de entender espiritualidade. A mente quer uma teoria para se satisfazer. Na verdade, entretanto, o homem que ardentemente busca a Deus ou ao seu eu verdadeiro não precisa de nenhuma teoria. Todos são o eu real e são, de fato, infinitos. No entanto, cada um confunde o seu corpo com o eu real. Para se conhecer qualquer coisa precisa-se de uma iluminação, e essa só pode ser da natureza da luz. No entanto, ela ilumina tanto a luz física quanto a escuridão física. Ou seja, essa luz está além da luz e escuridão aparentes. Ela em si não é nenhuma das duas, mas é chamada de luz porque ilumina ambas. Ela é infinita e a consciência. A consciência é o eu de que todos estão conscientes. Ninguém nunca está afastado do eu real, todos já são de fato autorrealizados. O que acontece é que as pessoas não sabem disso e buscam realizar o eu real. A realização consiste apenas em se libertar da falsa noção de que não somos realizados. Não é nada novo a ser adquirido. Ela deve já existir, caso contrário ela não seria eterna, e apenas vale a pena se esforçar por aquilo que é eterno.
Uma vez que a falsa visão "eu sou o corpo" ou "eu não sou realizado" for removida, apenas a consciência suprema ou eu real permanece. E é isso que as pessoas chamam de realização no seu estado atual de conhecimento. Mas a verdade é que a realização é eterna e já existe aqui e agora. A consciência é conhecimento puro. A mente surge dela e é constituída de pensamentos. A essência da mente é apenas atenção ou consciência. Entretanto, quando o ego nubla a mente, essa adota as funções de raciocínio, pensamento e percepção. A mente universal, não sendo limitada pelo ego, não tem nada exterior a si, e portanto ela é apenas consciência. É isso que a Bíblia quer dizer com "eu sou o que eu sou". A mente que é dominada pelo ego tem sua força drenada e por isso é muito fraca para resistir a pensamentos perturbadores. A mente sem ego é feliz, como nós percebemos no sono profundo, sem sonhos. Portanto, claramente se percebe que perturbação e felicidade são apenas estados da mente. Quando você diz que procura o eu e não vê nada, você diz isso porque você está acostumado a identificar o seu eu com o seu corpo e a sua visão com os seus olhos. O que existe para ser visto? E por quem? E como? Existe apenas uma consciência e esta, quando se identifica com o corpo, projeta a si mesma através dos olhos e vê os objetos à sua volta. O indivíduo está limitado ao estado de vigília. Ele espera ver algo diferente e aceita a autoridade dos seus sentidos. Ele não vai aceitar que aquele que vê, os objetos vistos, e o ato de ver são todos manifestações da mesma consciência, o eu. A prática da meditação ajuda a superar a ilusão de que o eu real é alguma coisa objetiva para ser vista. Na verdade, não há nada para ver. Como você se reconhece agora? Você precisa por um espelho na sua frente para reconhecer a si mesmo? A consciência em si é o eu. Realize-a e isto é a verdade. Quando eu investigo a origem dos pensamentos, há a percepção do eu, mas isso não me satisfaz. Exatamente. Isso acontece porque essa percepção de eu está associada a uma forma, talvez a forma do corpo físico. Mas nada deveria ser associado ao eu puro. O eu real é a realidade pura em cuja luz brilha o corpo, o ego, e tudo mais. Quando todos os pensamentos são aquietados, sobra apenas a pura consciência. Na realidade, o ego não existe. Se existisse, você teria que admitir a coexistência de dois eus em você. Portanto, também não existe ignorância. Se você investigar dentro do eu, a ignorância, que já é não existente, vai ser vista como tal, e então você dirá que ela sumiu. A ausência de pensamentos não significa um vazio. Alguém deve estar consciente desse vazio. Conhecimento e ignorância são duais e pertencem apenas à mente. O eu real está além de ambos. Ele é pura luz. Não é necessário que um eu veja o outro. Não existem dois eus. O que não é o eu é apenas não eu, e não pode ver o eu. O eu real não possui visão ou audição, mas está além deles brilhando sozinho como pura consciência. Ramana sempre apontou a existência contínua do homem mesmo durante o sono sem sonhos como uma prova de que ele existe independente do ego e do sentimento de ter um corpo. Ele também se referia ao estado de sono profundo como um estado sem corpo e sem ego. O homem no estado de vigília diz que ele não sabia de nada no estado de sono profundo. Quando acorda ele vê objetos e sabe que ele existe, mas no sono profundo não havia objetos e nem o observador. No entanto, a mesma pessoa que fala agora existia também no sono profundo. Qual é a diferença entre esses dois estados? Agora existem os objetos e a atividade dos sentidos, enquanto que no sono profundo não havia. Surgiu uma nova entidade, o ego.
O ego age através dos sentidos, percebe objetos, se confunde com o corpo, e afirma ser o eu. Na realidade, aquilo que era no sono profundo continua a ser agora. O eu real é imutável. É o ego que surgiu entre os dois. Aquilo que surge e desaparece é o ego, aquilo que permanece imutável é o eu real. A vigília, o sonho e o sono são apenas fases da mente. Eles não são o eu real. O eu real é a testemunha desses três estados. A sua verdadeira natureza continua existindo enquanto você dorme. O sono que se alterna com o estar desperto não é o verdadeiro sono. O estar desperto que se alterna com o sono não é o verdadeiro estar desperto. Você está desperto agora? Não. O que você precisa fazer é acordar para o seu estado verdadeiro. Você não deveria nem cair no falso sono e nem ficar falsamente acordado. Apesar de o eu real estar presente no sono também, ele não é percebido neste estado. Ele não pode ser conhecido no sono imediatamente. Deve-se primeiro realizá-lo no estado de vigília, pois ele é a nossa verdadeira natureza por trás dos três estados. O esforço deve ser feito no estado de vigília e o eu real deve ser realizado aqui e agora. Então ele será percebido como eu contínuo e intocado pela alternância vigília-sonho-sono. Com efeito, um dos nomes do verdadeiro estado de um ser realizado é o quarto estado, chamado Turiya, que existe eternamente e está além dos três estados de vigília, sonho e sono. Ele é comparado ao estado de sono profundo, pois é sem forma e não dual, no entanto está longe de ser o mesmo. No quarto estado o ego é absorvido pela consciência, enquanto que no sono ele fica imerso na inconsciência. Isso não significa que o pensamento é impossível durante o estado de consciência de eu, como é prova o próprio Ramana, que vivia constantemente neste estado. Para o ignorante o pensamento é como uma nuvem densa bloqueando-lhe a luz do sol. Quando o topo da nuvem se abre, deixando assim a luz passar, nós podemos usar o pensamento sem ser iludido por ele. Ramana às vezes comparava a mente de um homem realizado à lua no céu durante o dia. Ela está lá, mas a sua luz é desnecessária, pois pode-se enxergar sem ela graças à luz direta do sol. Sofrimento. As perguntas sobre o sofrimento eram mais pessoais do que universais, já que era a experiência da dor que levava as pessoas a buscar consolo nele. O consolo vinha através de sua influência silenciosa, mas mesmo assim ele também respondia perguntas teóricas. A resposta habitual era propor ao buscador que ele descobrisse quem é que sofre, assim como ele convidava aqueles assolados por dúvidas a descobrirem quem é que duvida, pois o eu real está além do sofrimento e além da dúvida. Logo eles descobririam que quem sofre e dúvida é apenas o ego. Ocasionalmente ele apontava que o que quer que faça a pessoa se sentir insatisfeita com a sua vida de ignorância e a faça buscar o eu real é benéfico, e que em geral isso acontece através do sofrimento. A bem-aventurança do eu real sempre foi sua, e você a encontrará se buscá-la seriamente. A causa da sua infelicidade não está nas circunstâncias exteriores, ela está em você, é o ego. Você impõe limitações a si mesmo e depois luta em vão para transcendê-las. Toda infelicidade e miséria vem do ego. Ele é a origem de todos os seus problemas. Qual é a utilidade de atribuir a causa da infelicidade aos acontecimentos da vida quando a causa está realmente dentro de você? Que felicidade você pode obter das coisas exteriores a você mesmo? Quando você a obtém, quanto tempo ela dura? Se você negar o ego e ignorá-lo, você estará livre. Se você o aceitar, ele irá lhe impor limitações e levá-lo a lutar em vão para superá-las. Ser o eu que você realmente é o único meio de realizar a bem-aventurança que é sempre sua. O treinamento da mente ajuda a pessoa a suportar as dores e privações com coragem, mas a perda do próprio filho é a maior das dores.
A tristeza só existe enquanto a pessoa pensa que possui uma forma definida, mas se a forma é transcendida a pessoa conhece o eu único como eterno. Não existe nascimento nem morte. Apenas o corpo nasce, e o corpo é uma criação do ego. No entanto, o ego não é comumente percebido sem o corpo, e por isso você o identifica com o corpo. O que importa é o pensamento. Que o homem sensato reflita sobre se ele percebia seu corpo durante o sono profundo ou não. Porque, então, ele o percebe no estado de vigília. Apesar de o corpo não ser percebido durante o sono, podemos nós dizer que o eu real não existia lá? Qual era o seu estado durante o sono profundo e qual é o seu estado agora quando desperto? Qual é a diferença? O despertar é quando o ego surge. Simultaneamente os pensamentos aparecem. Descubra quem tem os pensamentos. De onde eles vieram? Eles devem surgir do eu consciente. Perceber isso, mesmo que vagamente, ajuda a enfraquecer o ego. Então a realização da existência única e infinita se torna possível. Se um homem pensa que ele nasceu, ele inevitavelmente sentirá medo da morte. Deixe que ele descubra se ele alguma vez nasceu ou se existe nascimento para o eu real. Ele assim descobrirá que o eu real existe sempre que o corpo, que é o que nasce, transforma-se em pensamento, e que o surgimento do pensamento é a raiz de todo o mal. Descubra de onde vêm os pensamentos, e então você permanecerá no mais íntimo e onipresente eu, livre do conceito de nascimento e do medo da morte. Se alguém que amamos morre, isso causa sofrimento àquele que continua vivo. A maneira de se livrar do sofrimento é não continuar vivendo. Mate o sofredor, assim quem está lá para sofrer. O ego deve morrer, é o único jeito. Você não está consciente do mundo e seus sofrimentos enquanto dorme, mas está agora quando acordado. Continue no estado no qual essas coisas não o afetavam. Quando você não está consciente do mundo, isto é, quando você permanece como eu real no estado de sono profundo, os seus sofrimentos não o afetam. Portanto, volte-se para o interior e busque o eu real. Com isso haverá um fim para o mundo e suas misérias. O mundo não existe fora de você. Como você se identifica erroneamente com o corpo, você vê o mundo como exterior a si mesmo, e então os seus sofrimentos aparecem, mas o mundo e seus sofrimentos não são reais. Busque a realidade e livre-se desse sentimento irreal. Se você estiver livre do sofrimento, não haverá sofrimento em parte alguma. O problema agora é que você vê o mundo como exterior a você mesmo e pensa que há sofrimento nele. Mas tanto o mundo quanto o sofrimento estão dentro de você. Se você se voltar ao interior, não haverá mais sofrimento. Enquanto você se considera o corpo, você vê o mundo como exterior a você. É para você que essa imperfeição aparece. Deus é perfeição e sua obra também é perfeição, mas você a vê como imperfeita devido à sua identificação errônea com o corpo ou ego. Pergunta: então por que o eu real se manifestou na forma desse mundo miserável? Resposta: para que assim você possa buscá-lo. Os seus olhos não podem ver a si mesmos, mas se você segurar um espelho na sua frente, eles poderão se ver. A criação é o espelho. Primeiro veja a si mesmo e depois veja o mundo como manifestação do eu real. Você não é orientado a fechar os olhos para o mundo, mas apenas para ver a si mesmo primeiro e depois ao mundo todo como eu real. Se você se considera um corpo, o mundo parece ser exterior, mas se você vive como eu real, o mundo aparece como o Brahma manifesto. Pergunta: estou com dor de dente, isso é apenas um pensamento? Resposta: sim. Pergunta: então por que eu não consigo simplesmente pensar que meu dente está normal e assim me curar? Resposta:
Não se sente a dor de dente quando se está absorto em outros pensamentos ou quando se está dormindo. Pergunta. Mas ela ainda assim continua? Resposta. A convicção humana de que o mundo é real é tão forte que é difícil se libertar dela. Mas o mundo não é mais real do que o sujeito que o vê. Pergunta. Por que existe o sofrimento? Resposta. Se não existisse sofrimento, como iria surgir o desejo pela felicidade? E se esse desejo não surgisse, como poderia surgir a busca pelo eu real? Pergunta. Então todo sofrimento é bom? Resposta. Sim. O que é a felicidade? Por acaso é possuir boa saúde, beleza e ter refeições regulares? Mesmo o imperador tem inúmeros sofrimentos, ainda que ele tenha tudo isso. Todo sofrimento é devido à falsa noção eu sou o corpo. Libertar-se dessa falsa noção é chamado de conhecimento, chamado jnana. Pecado. O pecado ou mal de qualquer tipo são o resultado de um egoísmo que não é controlado pela reflexão sobre os efeitos danosos que tais atos produzem nos outros e em nós mesmos. As religiões buscam se proteger deles através de códigos morais e disciplinares, que têm por objetivo manter o ego dentro de certos limites e impedi-lo de ir para locais indesejados. No entanto, um caminho espiritual que é tão radical e tão direto a ponto de negar a própria existência do ego não precisa se preocupar especificamente com os vários excessos deste. O ego como um todo deve ser renunciado. Por mais pecadora que uma pessoa possa ser, se ela parar de se lamentar, ai de mim que sou um pecador, como posso eu alcançar a libertação? E abandonando até mesmo o pensamento de que é pecadora, se dedicar zelosamente à auto-inquirição, ela com certeza se realizará o eu, Atman. Similarmente, para uma disciplina que tem por objetivo a completa transcendência do pensamento em favor da realização de um eu suprarracional, a censura específica aos pensamentos negativos é desnecessária. Qualquer pensamento é uma distração. Cultivar pensamentos positivos é útil na medida em que ajudam a manter longe os pensamentos negativos, mas eles próprios devem desaparecer antes da realização. Como a qualidade da pureza, chamado sattva, é a verdadeira natureza da mente, a mente clara como um céu sem nuvens é a característica da expansão da consciência. Sendo movida pela qualidade da atividade, chamado rajas, a mente se torna inquieta, e influenciada pela qualidade de obscuridade, chamado tamas, ela se manifesta como o mundo físico. Quando a mente fica assim, por um lado inquieta e por outro surgindo como matéria sólida, o real não é discernido. A realização da verdade é impossível para a mente que tornou-se grosseira pela obscuridade, chamado tamas, e inquieta pela atividade, rajas. Isso porque a verdade é muito sutil e serena. A mente só se livra das suas impurezas cumprindo sem desejo seus deveres por muitas vidas, encontrando um bom mestre, aprendendo com ele, e praticando sem cessar a meditação no Supremo. Quando alguém reclamava que era muito fraco para resistir às tendências inferiores, Ramana simplesmente lhe dizia para se esforçar mais, ou simplesmente para confiar em Deus. Pergunta. Eu sou um pecador e não desempenho nenhum dever religioso. Eu terei um renascimento doloroso por causa disto? Resposta. Por que você diz que é um pecador? A fé em Deus é suficiente para salvá-lo do renascimento. Jogue todo o seu fardo sobre ele. A ilusão do nascimento e morte é mantida por vós. Então confie em Deus e Ele lhe salvará. Prazer e dor são apenas aspectos da mente. A nossa natureza essencial é felicidade, mas nós esquecemos o eu real e imaginamos que o corpo ou a mente são este eu. É essa identificação errônea que dá origem ao sofrimento. O que fazer?
Essa tendência está profundamente arraigada e cresceu forte por ter sido alimentada durante muitos nascimentos. Ela deverá desaparecer antes da natureza essencial, que é felicidade, poder ser realizada. O domínio do ego pode ser transcendido, não criando novas vasanas, tendências latentes. Bem e mal são termos relativos. Deve existir um sujeito para que o bem e o mal sejam conhecidos. Esse sujeito é o ego, que termina no eu real. Ou, se preferir, você pode dizer que a fonte do ego é Deus. Essa definição talvez seja mais compreensível para você. Fim do áudio. A renúncia verdadeira. De Ramana Maharshi.